Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 9 de novembro de 2022. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e você pode enviar a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. O número já está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, apareceu o WhatsApp? Um pouco antes tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, já faça o teste agora para você poder conferir. Você abre a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você vai apontar com a câmera do seu celular para este QR Code. Porque aí você vai ver, já vai aparecer uma mensagem aí no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Novembro Azul. Comissão de Saúde promove palestra e debate Papo de Homem para discutir câncer de próstata. Vereadores Paola Miguel, Guida Calisto, Paulo Búfalo e Marcelo Silva abordam os ataques racistas com referências a Hitler em grupo de WhatsApp após estudante negro denunciar. Projeto que altera artigos na lei sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos no município de Campinas agora é lei. E a Copa do Mundo está chegando, faltam 11 dias e o saguão do Paço Municipal está todo temático com uma exposição especial. Hora das notícias da metrópole de Campinas, vamos falar sobre saúde, porque a Secretaria Municipal divulgou o boletim da situação epidemiológica aqui da cidade. E de acordo com a atualização, na última semana, 2.913 pessoas procuraram um centro de saúde por conta de problemas respiratórios. E desses, 6,3% testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a doença ela continua circulando aqui pela cidade. E por conta da síndrome respiratória aguda grave, 19 crianças foram internadas e apenas 3 adultos foram internados. Por falar em Covid-19, aqui na cidade de Campinas, 3.102.170 doses já foram aplicadas, 969.321 doses adicionais. Vamos recapitular aqui então. Você que tem mais de 18 anos, já recebeu pelo menos uma dose adicional, que é aquela terceira dose, há pelo menos 4 meses, então você está apto a receber a segunda dose adicional ou a quarta dose. Vá até um centro de saúde e, claro, deixe a sua caderneta de vacinação atualizada. Bom, hora de conscientização aqui no nosso Câmara Notícia. Todos os dias nós estamos falando aqui sobre palavras e expressões que são consideradas racistas. Para caso você as fale, mudar este hábito, aprender outros conceitos para que não agrida ninguém. Então confira. Mercado negro é uma palavra que está associada com o mercado de coisas ilegais, né? E a gente pode trocar a expressão mercado negro por mercado ilícito, por mercado proibido, por mercadorias ilícitas ou proibidas e retirar a palavra negra desse sentido do proibido ou do ilegal. Hora das notícias do Legislativo e durante a 40ª reunião ordinária, os vereadores Marcelo Silva, Paola Miguel, Guida Calisto e Paulo Búfalo foram até a tribuna no Pequeno Expediente e abordaram os ataques racistas com referências a Hitler
em um grupo de WhatsApp após um estudante negro denunciar. Fizeram daquele grupo uma homenagem ao fascismo e ao nazismo, destacando suas principais personagens históricas. Então, só quero dizer que o colégio aplicou uma sanção exemplar, expulsando 8 alunos dos seus quadros lá, discentes. Mas quero dizer que essas situações e esses casos estão acontecendo em muitos locais do país e nós não podemos banalizá-los. Me solidarizar com a família da advogada, da doutora Thaís Cremasco, por conta do crime de racismo que sofreu os filhos dela, né? Porque na verdade a filha já tinha sofrido também na mesma escola. A gente começa a perceber cada vez mais esse tipo de manifestação alimentada por uma conjuntura que é baseada no ódio, né? E as nossas crianças estão sofrendo isso. É impossível não ficarmos preocupados com a quantidade e o nível de ofensas raciais que presenciamos diariamente na nossa região. Tais notícias nos geram indignação e ainda convivermos com o ódio de uma parcela da sociedade. A nossa luta é para superarmos de uma vez por todas o racismo e qualquer tipo de preconceito que gere a violência, a desigualdade e a exclusão social. O nosso mandato exige às instituições competentes que tal fato seja apurado e que sejam punidos agressores. Esperamos e lutamos para que o nosso país deixe para trás a triste marca do ódio e do estímulo da violência nesse novo momento em que se inicia. Conheço muito bem o colégio porque lá estudei durante 13 anos da minha vida. Agora, alguns pontos nós temos que levar em consideração e analisar de uma forma sem emoção, mas com a razão. Os alunos cometeram erros gravíssimos, sim. Devem ser punidos, sim. Mas por eu saber e por eu estudar por osmose, que a minha esposa estuda uma educação empática, a forma de punição da expulsão em nada vai corrigir a atitude dessas crianças, em nada. Também na reunião ordinária de número 40, o vereador Hermínio Monteiro protocolou uma moção de protesto contra esses insultos racistas e de ódio proferidos ao estudante. Essa moção do racismo que aconteceu no Colégio Porto Seguro é muito triste, né? Porque você ouve ali os relatos dos grupos de WhatsApp, dos alunos daquela escola. Por sinal, é uma escola renomada, onde os alunos falam 4 idiomas. E é muito triste, né? É uma das escolas mais caras do estado de São Paulo e ter pessoas que ainda pensam dessa forma. Então eu quero dizer aqui que nordestino não come capim, que nordestino é trabalhador, nordestino veio para São Paulo e foi as pessoas que mais trabalham aqui no estado de São Paulo são os nordestinos. E tenho orgulho de dizer que sou filho de nordestino, minha mãe é uma cearense, uma senhorinha lutadora, batalhadora, que criou 8 filhos aqui no estado de São Paulo. Meu pai é um pernambucano, que também sempre foi uma pessoa muito lutadora. E tenho orgulho de ser filho de nordestino. A moção foi aprovada e representa a opinião da Câmara de Campinas. O vereador Cecílio Santos também protocolou uma moção de protesto contra os atos discriminatórios e racistas e apologia ao nazismo. A gente tem que estranhar isso e a Câmara de Campinas certamente vai aprovar essa moção como uma resposta a essa situação que aconteceu, lamentavelmente, numa escola, coisa que a gente não pode tolerar. O racismo, as pessoas precisam entender que dói na alma. É por isso que é um crime inafiançável e não tem prescrição. Precisa ter uma forma de conscientização das pessoas não praticarem esse tipo de coisa. Por isso, a Câmara tem que se posicionar com muita veemência. Acho importante as ações que vêm ocorrendo nesse sentido de punição, mas
o que não pode é ter punição por punição. É importante que tenha conscientização e que isso não ocorra nunca mais. A moção do vereador Cecílio Santos também foi aprovada e reflete a opinião da Câmara de Campinas. Olha só, a Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais se reuniu ontem. 5 projetos estavam na pauta e todos foram aprovados. Confira como foi. A 9ª reunião da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais aconteceu na manhã de terça-feira. Na pauta foram discutidos 5 projetos. Mais uma vez eu falo, é de extrema importância para o município de Campinas, onde tem uma legislação de proteção e defesa dos direitos dos animais mais atualizada do país. Então Campinas sai na frente em todos os sentidos na questão da proteção animal e contamos com a ajuda de todos para a questão da proteção animal, aos maus tratos. E eu, na qualidade de presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais aqui da Câmara Municipal, agradeço a todos e peço a toda a população que nos ajude cuidando dos animaizinhos, porque eles precisam da gente. Todos os projetos foram aprovados pelo presidente da comissão e os vereadores Eduardo Magoga e Luiz Cirilo. Entre os PLs estavam o que cria o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais, o que cria o programa Selo Empresa Amiga dos Animais, o que dispõe sobre manejo em clínicas veterinárias, o que proíbe cativeiro de animal da fauna silvestre brasileira e o que acrescenta dispositivos à Lei 15.449 de 2017. É legislar para os animais. A nossa função como vereador, como legislador, é fazer leis para que proteja os animaizinhos. E os seus tutores também se protegem, seguindo a lei, respeitando a lei e também denunciando, principalmente na questão dos maus tratos, onde a gente tem, mais uma vez falando, uma legislação muito boa no país e contamos com a ajuda de todos os vereadores do plenário para que aprove esse projeto na hora que estiver na pauta. E com o tema Papo de Homem, a Comissão de Saúde convidou profissionais da saúde para falarem sobre saúde masculina em alusão ao Novembro Azul. O presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad, mediou o debate. A Comissão Permanente de Política Social e Saúde promoveu uma reunião especial para marcar o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, com a presença de especialistas e comandada pelo vereador Paulo Haddad, presidente da comissão. Foi realizada a palestra com o nome Papo de Homem. O Novembro Azul, mês alusivo à prevenção, diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então é um mês todo dedicado à prevenção, dessa patologia que hoje acomete mais de 66 mil brasileiros ao ano, com quase 15 mil mortos, ou em torno de 15 mil, mas o doutor Vinícius Conceição irá falar um pouco sobre isso, e no transcorrer dessa nossa conversa, nós teremos aí também a fala do doutor Ricardo e do doutor Sérgio, que também trarão aí algumas informações. Um dos convidados foi o oncologista Dr. Vinícius Conceição, que falou sobre a importância da conscientização sobre o câncer de próstata. Mas ele focou sua apresentação na testosterona, hormônio masculino que tem o papel de vilão e mocinho no corpo do homem. A gente vai ver que no câncer de próstata ela exerce um papel muito importante no desenvolvimento e na evolução do tumor, tanto que boa parte do tratamento do câncer de próstata ele se baseia essencialmente no bloqueio da produção da testosterona, e a gente vai falar um pouquinho disso, e eu acho que essa primeira foto ela é bastante característica, que mostra como é que é a vida de nós homens, A testosterona não é um hormônio que existe só no corpo masculino. As mulheres também produzem testosterona, mas numa quantidade muito mais baixa. A testosterona ela está relacionada a uma série de atividades metabólicas do nosso corpo, principalmente na formação proteica e de músculos. O urologista Dr. Ricardo Miaoka, que trabalha com reprodução humana, comentou sobre os malefícios do uso da testosterona de forma indiscriminada por jovens e ressaltou que pode levar até mesmo à infertilidade. A testosterona sintética, essa que talvez você já tenha ouvido falar, que são medicamentos injetáveis
ou às vezes por cápsula, ou mesmo em gel, não importa a via de administração, quando ela é usada nessa idade de adolescência, pré-adolescência, ela pode levar a ganhos imediatos aparentemente benéficos, né, como o Vinícius mostrou, que é esse efeito anabolizante de ganho de massa magra, músculo, virilidade, né, desejo sexual, atenção, mas isso vem às custas de um bloqueio do eixo natural do corpo humano que é estimulado pelo cérebro. E aí quando você faz esse bloqueio, ele bloqueia outras funções. Então a própria produção da testosterona pelo corpo do jovem ela é bloqueada, e a produção de espermatozoides, por exemplo, para aquele jovem que pensa em ser pai no futuro, às vezes de médio prazo. Também convidado para o debate, o presidente da rede Mário Gatti, Dr. Sérgio Bisogni, explicou que o Novembro Azul é uma ideia norte-americana que surgiu nos anos 90. Para quê? Para chamar a atenção da sociedade da importância da avaliação masculina. Principalmente, como é que foi o mote? O mote foi tentar fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata. Por quê? Porque, como disse já o Vinícius, homem não vai ao médico antes dos 40 anos, a não ser que tenha algumas doenças muito específicas. Eventualmente uma infecção urinária, uma doença sexualmente transmissível, alguma patologia mais grave. Fora disso, as meninas têm o hábito, até estimuladas pela família, de frequentar o ginecologista a partir de 12, 13, 14 anos. O homem não faz isso. Então, isso foi uma maneira... Por quê? Porque 50% próximo da população tem próstata, que é a população masculina. Foi uma maneira de chamar a atenção para que eles se dirigissem ao médico, fizessem os exames extremamente simples. Após as falas dos convidados, o público pôde fazer perguntas e tirar dúvidas. Na plateia, jovens aprendizes do ISBET Campinas acompanharam a palestra. O vereador Paulo Haddad comentou no final que esse debate é uma missão da Comissão de Política Social e Saúde. A gente tem que desmistificar algumas coisas e nada mais oportuno que um grupo de jovens que aqui se fizeram presentes, eles abrilhantaram com toda certeza essa nossa reunião. Algumas informações extremamente importantes sobre o rastreamento do câncer de próstata, tratamentos, né? Falamos um pouquinho sobre o hormônio masculino que é a testosterona, enfim, foi uma aula, né? Com alguns especialistas, oncologistas, urologistas. Eu acho que foi uma tarde de muito trabalho, mas também de muita informação, né? Informação essa prestada à nossa população. E olha só, o projeto que alterou artigos na lei sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos no município de Campinas foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial do Município a Lei número 16.309, de 3 de novembro de 2022, de autoria do vereador Nelson Osseri, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º e o artigo 2º à Lei 15.367, de 2 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos. Foca e dá toda a atenção, principalmente na questão dos animais, na questão dos autistas, síndrome de Down, idosos, pessoas que estavam sofrendo, né, e ainda sofrem com queimas de fogos com barulho, né? O prejuízo muitas das vezes é irreversível, então isso me sensibilizou pelo fato de Campinas ter um projeto, né, dessa envergadura importante, porém sem sanção, sem multa nenhuma. A partir de agora, o descumprimento da lei vai implicar em multa de, no mínimo, R$ 262, podendo chegar até R$ 1.300. E cabe ao Executivo a regulamentação da matéria. E os rojões, os fogos de artifício, continuem podendo ser utilizados, somente em eventos, final de ano, que a gente sabe que tem muito, principalmente por parte dos clubes, mas que tenha sem barulho. De acordo com o parlamentar, o barulho causa muitos problemas. O estampido, ele é o problema principal, né? E além de toda a segurança que também as pessoas precisam ter
ao soltar qualquer tipo de fogos, que a gente sabe que nesse momento de final de ano, muitos acidentes acabam ocorrendo. E hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a de número 41. Os vereadores vão se reunir a partir das 6 horas da tarde para discutir e votar 14 projetos. Entre eles está em votação final o substitutivo total, de autoria do vereador Felipe Marchesi, que cria o Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento aqui em Campinas. Na prática, o projeto de lei autoriza o executivo a fazer parcerias com condomínios, loteamentos fechados, residências, estabelecimentos comerciais, agências bancárias, instituições da sociedade civil e outros imóveis de pessoas físicas ou jurídicas, possibilitando que a Guarda Municipal tenha acesso a imagens obtidas de câmeras de vigilância e monitoramento instaladas nestes locais com o objetivo de elucidar infrações contra o patrimônio público municipal. Para você que está nos acompanhando, conferir a pauta completa, todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site do Legislativo, que é campinas.sp.leg.br. E ontem o Vôlei Renata recebeu o Guarulhos aqui em Campinas, no ginásio do Taquaral, em partida válida pela 4ª rodada da Superliga Masculina. E se deu bem, viu? Mais uma vitória, a 3ª consecutiva. O Renata venceu por 3-0, parciais de 25-20, 25-21 e 25-18 no terceiro set. O oposto, Felipe Roque, sempre ele, hein? Levou o troféu Viva Vôlei de melhor em quadra, foi o maior pontuador do duelo com 20 pontos. O Adriano terminou a partida com 13 pontos, o central Lucas fez 11 e o Lazo com 8 foram os outros destaques. Momentaneamente, os campineiros estão na liderança da competição com 10 pontos, um jogo a mais que o Cruzeiro e que o Minas, mas o importante é que os campineiros estão brigando pelas primeiras colocações. Próximo jogo, é um duelo dificílimo, jogão, hein? Neste sábado, 7h15 da noite, contra o SESI lá em São Paulo. Então, boa sorte desde já aos comandados do técnico Horácio de Leão. E olha só, em clima de Copa do Mundo, tá chegando a hora, hein? Faltam 11 dias. O saguão do Paço Municipal está todo temático com uma exposição especial. São imagens belíssimas feitas por um fotógrafo aqui da cidade de grandes jogos da Copa. E a gente vai para lá agora para poder conferir. A foto certa na hora certa. É esse o desafio de quem clica esportes, mas que é moleza para o Rodrigo Vilauba. É ele o fotógrafo apaixonado pelo que faz. Por trás da exposição Campineiros nas Copas do Mundo, que está disponível para visitação no saguão do Paço Municipal. Fotografar futebol para mim é uma paixão, sempre foi. O que mais me atrai nisso aí é a competitividade, não só entre os clubes, mas também entre todas as categorias. Você passa os jornalistas, os fotojornalistas, que a gente está sempre querendo evoluir, ser um melhor que o outro, aquela competição sadia. Mas você está ali no gramado, que é o meu caso, fotografando o jogo, a torcida, aquela atmosfera, e eu coloco assim, pô, eles estão jogando para mim, às vezes eu coloco na minha cabeça, pô, os caras estão jogando para mim aí. Então isso me atrai demais, é muito gostoso para mim estar ali. O que eu tenho na minha frente é só os jogadores, mais nada. Então isso me atrai muito, é um lugar que eu não consigo sair ainda. Rodrigo começou a carreira como fotógrafo cobrindo jogos menores, na região de Campinas e em outras cidades do interior. A primeira Copa do Mundo onde ele teve a chance de trabalhar foi a de 2014. A fatídica edição marcada pelo 7-1 da Alemanha, valendo a semifinal. E em casa, há imagens da derrota na exposição. A gente estava esperançoso. Pô, a Alemanha vai ser um jogo difícil, vai ser complicado, mas nós vamos passar. Como bom brasileiro, nós vamos passar. 1-0. Bom, um dá para voltar, um dá para empatar. 2,
cara, agora vai ficar difícil. 3, aí o famoso já era, né? Porque assim, se não fizer um até o intervalo, a gente vai tomar um vareio de bola, não vai conseguir reverter. É muito difícil uma Copa do Mundo você reverter um 3-0. Na hora que veio o quarto gol, falou, pronto, agora é registrar o choro da seleção, contar essa história. E triste, muito triste. Falei, cara, vamos perder a final, nós não vamos pra final. São essas histórias que Rodrigo quis imprimir por trás das fotos, que são apenas parte de um acervo de mais de 2 milhões de arquivos, juntando todos os jogos que já fez. Uma das principais é a foto que ficou batizada com o nome de Os Braços da Copa. Foi feita na edição de 2018, entre a Polônia e o Senegal, e ganhou uma repercussão gigantesca na internet como um símbolo da união entre os povos na Copa. Era um jogo, vamos dizer assim, de janela. A gente estava em Moscou hospedado, aí pegou a tabela. Eu falei, cara, vamos fazer Polônia e Senegal. Eu com meu amigo Luciano Luiz, né? Vamos fazer Polônia e Senegal. Ele falou assim pra mim ainda, pô, Vila, esse jogo vai ser uma porcaria, não tem nada. Pô, Polônia e Senegal, ninguém assiste isso. Eu falei, vamos lá, cara, vamos registrar, vai dar boas imagens. Fui. Eu fui com a cabeça fria pra criar. Falei, vamos fazer o jogo, mas vamos criar. E a hora que os times entraram em campo, eu vi todos muito negros e todos muito brancos. Nisso eu comecei a viajar na mente. Eu falei, cara, quantos mil anos foi necessário para o ser humano mudar tanta cor de pele? O que eles comeram? Qual que é a área, a região que nasceram? Eu preciso registrar isso. Aí eu olhei e falei, mas eles não vão comemorar o gol nunca. São times diferentes. Lembrei do MMA, que eu fotografei muito MMA, eles tocavam a luva. Eu falei, bom, uma hora ou outra alguém toca a mão, dá uma aperto de mão, e eu vou tentar procurar isso aí. E já criei um mecanismo de eu registrar a foto. Não aconteceu, tentei uma primeira vez, não deu muito certo, estavam com segunda pele o jogador do senegalês, e aí quase no fim, o tempo passando, eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Thiago Sionec fez a falta no Sadio Mané, ele caiu, a hora que o Sadio Mané caiu e o Sionec estendeu a mão, eu falei, agora vai, só que o Sadio Mané não queria dar a mão, e eu ali, vai, dá a mão logo, tal. A hora que ele deu a mão, eu falei, perfeito, tá feita, registrei, fiz 2 fotos dessa aí, registradinha. Só esperei o jogo acabar para colocar no Instagram. Mas eu não sabia que ia explodir no mundo inteiro. Eu coloquei, achei legal, fiz o que eu queria. No dia seguinte ela tinha ganhado o mundo. O Instagram não parava, foi incrível para mim e para o mundo, né? Graças ao sucesso da foto, a FIFA convidou Rodrigo para cobrir a Copa do Mundo esse ano no Catar. Sua presença já está confirmada na abertura e na final. Ele diz que espera nunca mais fotografar um 7-1. Mas enquanto a gente não sabe o que vai ser, vale a pena ir conhecer a exposição para entrar no clima de torcida. A visitação pode ser feita até 15 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu agradeço muito ao prefeito Dario Saad, que proporcionou tudo isso, a Sanasa, né? O Futebol Interior, o site que eu represento também, porque representa demais para mim e para a cidade. Eu gostaria que campineiro, aquela criança que gosta de fotografia, ou aquela pessoa que nem eu comecei a fotografar já depois dos meus 29, 27, 28 anos, eu comecei a fotografar. Então dá tempo, representa muito, porque é um campineiro que foi um dos melhores do mundo, né? Na Copa do Mundo eu fui um dos melhores. Então dá para fazer essa representatividade que eu queria passar para a cidade. Eu queria que o campineiro visse, aquele que gosta, estuda, dá para chegar, Mariana, né? Então é muito gratificante ter essa exposição aqui. Não são só imagens bonitas, é uma história que você conta aqui, mas é uma história de você vencer na profissão, né? É uma história que você vence na profissão. Então tá aqui, venham, né? Visitem a exposição no Paço Municipal. Depois do dia 15, a exposição vai para a Estação Cultura, onde fica até o dia 20 de dezembro. O mesmo ocorre na Sanasa, que está apoiando essa mostra, onde também recebe as fotos até o dia 20 de dezembro. Olha só, você sabia que quem utiliza o cartão de crédito pode acumular pontos, trocar por milhas e com isso receber benefícios? Bom, para você que tem dúvidas sobre este assunto, quer saber como funciona e se realmente é vantajoso, você acompanha a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis.
Oi, gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na TV Câmara Campinas. E hoje eu vim falar com você sobre um tema que você já deve ter ouvido falar, mas às vezes não sabe assim os pormenores. Vamos falar sobre milhas de cartões de crédito, ou pontos também. Tem uma diferencinha aí e hoje você vai aprender sobre isso. Quem vai explicar pra gente é o Rômulo Massani, consultor financeiro e especialista em milhas. Ele é preparado no assunto, vai saber explicar direitinho pra gente. Rômulo, obrigada pelo seu tempo que você tirou aí para dividir seu conhecimento com a gente. Danila, oi, gente. Queria agradecer primeiro essa oportunidade de poder passar esse conhecimento para todo mundo. É um mundo pouco conhecido, mas que pode agregar muito na vida de cada um de vocês. Rômulo, para quem nunca usou esse tipo de serviço, é uma forma dos cartões fidelizar ali o cliente, né? Mas para quem já ouviu falar, mas nunca foi atrás de saber do que funciona, como é que funciona, do que se trata essa questão de milhas do cartão de crédito? É exatamente isso. Então, quando a gente fala de milhas, é um meio de fidelizar o cliente, então atrair o cliente para fazer ele usar aquele produto. Então, quando a gente fala de pontos, na verdade, milhas, não é exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala de pontos, a gente está falando daquele acúmulo que você tem no programa do seu banco. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Itaú, a gente está falando do IUP, que é o programa de fidelidade dele. Quando a gente fala de Bradesco, Banco do Brasil, a gente fala do Livelo, do Santander, o Esfera. E quando a gente fala de milhas, a gente está falando das companhias aéreas. Então, o fluxo desses pontos, dessas milhas, é, na verdade, você gerar pontos e transformar em milhas. Mas nada impede que também você crie milhas diretamente, tá? Então, essa é a diferença. No caso, então, por meio do uso do serviço do cartão, vou fazer uma compra aqui dessa folha de papel, eu vou gerar um ponto por meio disso e isso, de alguma forma, vai me trazer alguma vantagem. Exatamente. É até um erro que as pessoas cometem acreditar que os pontos, as milhas, vêm apenas do cartão. Isso não é verdade. Isso que você falou realmente acontece. Então, se você tem um cartão que pontua, ele vai pontuar nesse programa de fidelidade, dependendo do banco que você utiliza. Porém, existem também as compras bonificadas. Então, por exemplo, comprar essa folha de papel em específico, numa promoção correta, pode te gerar muito mais pontos ou milhas do que usando o cartão de crédito. E os benefícios que você tem em usar o cartão, os pontos, as milhas, tem dois tipos de benefícios: o de viajar ou de vender. Então, além de aproveitar, né, não pagar passagem aérea, não pagar hotel, que é possível também, você pode fazer uma renda extra também. É bem legal e pode ajudar ali até em outros objetivos que você tenha na sua vida. Mas, então, eu preciso entrar em um desses programas, tipo autorizar o cartão ou o banco, ou imediatamente que você tenha um cartão de crédito, você tem alguma conta, você já está fidelizada com esses pontos? Isso depende um pouco do cartão que você tem. Então, por exemplo, existem cartões que sim, já pontuam diretamente, alguns você precisa cadastrar, mas existem também os programas abertos e fechados, que a gente chama. O que seria isso? Um programa aberto é que você pode participar com qualquer cartão de crédito, independente qual seja, por exemplo, o Livelo. Mas daí tem os programas fechados, que é o do Santander, que é o Esfera. O Esfera é para você participar só com os cartões do Santander mesmo. Se você tiver algum por fora, você não consegue participar daquele programa. Certo, e eu tendo esses pontos ou milhas que fidelizei o cartão, fiz o cadastro nessa questão da pontuação, eu faço o que com esses pontos, com essas milhas? O que isso afeta no meu dia a dia? O que isso pode me ajudar? O que acontece? Eu vou trazer até uma analogia aqui, um exemplo, né, para vocês entenderem como funciona. A gente ouve muito falar de desconto e de cashback, né? Então, o desconto, na hora que você compra um produto, você tem um desconto na hora do pagamento mesmo. Então, tem uma porcentagem de desconto. O cashback, você compra e depois tem o retorno do seu dinheiro. Depois ele volta para você. Quando a gente fala de milhas, a gente não ganha esse cashback diretamente. É como se, por exemplo, você fosse fidelizado por uma pizzaria. E cada 10 pizzas você ganha um voucher para ganhar a 11ª. Esse voucher não tem um valor real, né? Ele não é dinheiro. Você pode trocar por uma pizza ou vender para uma outra pessoa comprar essa pizza. E a mesma coisa das milhas. Então a gente pode acumular os pontos ali para emitir passagens, ou então depois usar os intermediários, que são alguns sites que você consegue vender as suas milhas.
Então você gera pontos, transforma em milhas e depois, quando ali já estão na forma de milhas, você consegue vender todos esses pontos para fazer uma renda extra ou então emitir uma passagem para aquela viagem dos sonhos. E você comentou comigo, que a gente vai conversando aqui antes de começar a gravação, aqui por trás das câmeras, que as milhas não são só para viagem, também servem para outras coisas. O que seriam essas outras coisas? O que você pode fazer com essas milhas? Existem 3 coisas que a gente consegue utilizar nas milhas. Então, a própria viagem mesmo, que o pessoal acredita realmente que é só para isso que serve. Aí tem a parte da renda extra que eu acabei de comentar. Então, a parte de venda não é muito valorizada, né? As pessoas às vezes nem conhecem, nem sabem que é possível vender as suas milhas. E também para reservar hotéis. Então, no mundo inteiro a gente tem uma rede de hotéis que a gente pode utilizar e abater o valor dele com as milhas. Então, por exemplo, se você acumular uma quantidade legal ali, utilizar da melhor forma, você consegue abater a passagem aérea e também os hotéis. Então, a viagem praticamente você vai gastar o que você levar ali, o que você consumir mesmo. E na questão das milhas, você só gera milhas comprando passagens aéreas ou é qualquer produto que você tenha feito ali o cadastro no seu cartão? Então, na verdade, a gente tem algumas formas de gerar pontos, gerar milhas. Quando a gente fala do cartão, é uma das formas. Então, você gasta no cartão, acumula pontos, tá? Depois esses pontos viram milhas. Mas também existem outros meios que são mais baratos do que usando o cartão de crédito. Por exemplo, cada cartão tem sua regra de pontuação, tá? Mas quando a gente fala dos cartões Blacks, então os cartões Elite, eles pontuam ali, em média, 2,5 pontos por dólar. Então, a cada R$ 5,20, uma média, você pontua 2,2 pontos, tá? Isso é uma pontuação baixa, se a gente for levar em consideração. Vou trazer 3 outros meios de você acumular que você gastaria muito menos. Com esse cartão, para acumular 1.000 pontos, por exemplo, teria que gastar R$ 2.400 no cartão. Isso geraria 1.000 pontos. Se você assina, por exemplo, um clube de fidelidade, você paga R$ 42 e gera os mesmos 1.000 pontos. Em compras bonificadas, que é possível usar, por exemplo, para trocar de celular, no caso, comprar um celular, comprar roupa, perfume, até farmácia, supermercado, se você gastar R$ 100, uma promoção específica de 10 pontos por real, que a gente chama as compras otimizadas, R$ 100 geram 1.000 pontos também. E essas são algumas das outras formas, né, que a gente tem ali para acumular além do cartão de crédito. Você estava comentando, né, que não é só o cartão que você pode gerar pontos, também tem, por exemplo, rede de farmácias que você pode fazer ali o cadastro na pontuação deles, tem esse tipo de serviço também, não é? Tem também, mas o que realmente vale a pena, lógico, se você conseguir participar da rede de fidelidade da farmácia e do Livelo, por exemplo, seria ótimo, tá? Mas quando eu falo dessas compras bonificadas, eu estou falando realmente do programa de fidelidade Livelo. Ali dentro, até se vocês quiserem dar uma olhada, entrar ali livelo.com.br e em ganhar pontos com lojas parceiras, vocês vão conseguir ver ali várias lojas que a gente tem como comprar e ganhar uma quantidade de pontos. Então, esses pontos que você vai gerar, sim, você transforma em milhas e aí vende para ter um retorno ali do seu dinheiro, ou então usa para viajar, igual eu tinha comentado. Você falou sobre vender as milhas. Essa venda seria realmente o dinheiro em mão ou só a troca de, por exemplo, milhas com algum outro serviço? Pode ser as duas coisas, tá? O ideal é você realmente vender uma passagem aérea para um terceiro e receber esse valor. Só que não é todo mundo que conhece as pessoas que estão viajando a todo momento. Então, por isso que hoje existem alguns sites que você consegue intermediar essa venda. Então, você cadastra o seu programa de fidelidade ali e daí eles fazem emissões para terceiros para depois te pagar pela venda das milhas. Lógico que você vai lucrar ali, você vendeu suas milhas, mas eles também. Então, eles pagam um pouco menos do que você vender diretamente para uma terceira pessoa. E esse tipo de serviço que os bancos, cartões oferecem, é um serviço muito recente, não é? Ou já é uma coisa que é aplicada há bastante tempo e as pessoas que não pegaram aquela adesão desse serviço? Na verdade, é aplicado faz bastante tempo, só que antigamente não era desse jeito. Com o tempo foi atualizando, né? Mas desde lá, há muito tempo atrás, você viajando, né, com as companhias aéreas, elas te fidelizavam com você ganhando milhas da distância que você estava viajando ali. Então, começou aí, né, você ganhando milhas por viajar com a companhia aérea e poder trocar por outra viagem.
E aí foi, com o tempo, entrando os cartões e outros meios de você acumular ali desse jeito. Você diria que tem vantagens e desvantagens esse tipo de programa, de serviço? Na verdade, se você usar corretamente, só tem vantagens. Porque se a gente utiliza da melhor forma, a gente consegue otimizar todas as nossas compras e ainda ganhar dinheiro com isso, tá? Mas o problema é quando você não usa da melhor forma possível. Então você se perde, acaba gastando mais do que deveria, porque se você não tiver uma organização, né, o cartão de crédito vai te dar um limite mais do que você pode. Então você não pode gastar mais do que você tem. Isso é meio óbvio, mas acontece muito. Então, você precisa usar de uma forma coerente com o que você tem hoje e vai te dar um retorno bem legal. Então, acumulando pontos ali, você vai conseguir trocar depois por milhas e as milhas vão te retornar um dinheiro, uma pequena porcentagem. Por exemplo, o melhor cartão hoje que tem no mercado para acumular pontos e milhas é o Pão de Açúcar Platinum. É um cartão do Itaú. Ele pontua 1 ponto por real. E se você somar todos os seus gastos do ano e fazer a venda dessas milhas que você gerou, vai te retornar 4% de tudo que você vendeu. É algo que você já ia gastar, só que você gastou de uma forma correta, né? E te retornou esses 4% no final do ano. Olha aí, gente, o Rômulo dando todas as dicas aí. Eu vou sair daqui trocando meu cartão por um cartão que me dê mais milhas aí para poder viajar o Brasil todo, não é? E Rômulo, para quem está tendo seu primeiro cartão agora, os jovens que estão tendo seu primeiro emprego nesse momento, como ele pode procurar essas informações? Do site do banco, como é que ele pode se informar, até para não ter perigo de cair em golpes, alguma coisa nesse sentido, né? Quando a gente fala dessa parte de milhas, tem alguns especialistas nessa área, né, no Brasil inteiro. Então, eu aconselho que siga alguém no Instagram realmente para você aprender sobre isso. Inclusive, eu falo sobre isso no meu Instagram, caso alguém queira acompanhar, aprender mais a fundo, pode me mandar mensagem também, eu estou à disposição, que é @Romulo Massani. E ali você vai aprender bastante coisa, tem bastante conteúdo no feed, eu posto bastante coisa no story explicando todas as promoções. Então, se você quer aprender realmente mais a fundo sobre cada coisa, é melhor você procurar realmente um especialista para não acabar caindo em golpes ou fazendo alguma coisa errada que prejudique ali o seu orçamento, por exemplo. Tem algum tipo de golpe que está rolando nesse sentido? Que às vezes tudo que se cria vem surgindo um golpe na frente. Então a gente já tem que ficar ali com 2 pés na frente para poder se resguardar. Quando a gente fala em golpe exatamente, não existe um muito específico. Mas o que pode acontecer, por exemplo, a gente tem esses intermediários que você faz a venda das suas milhas. Alguns deles, eles estipulam o valor que vai pagar pelas suas milhas e outros você escolhe quanto você quer vender as suas milhas. O que pode acontecer é você vender abaixo do valor de mercado, então ganhar menos pela venda das suas milhas, ou também se usar algum programa, algum intermediário desconhecido, que por exemplo está pagando mais, lógico, para chamar a atenção dos clientes, ele não vai te pagar. Então ele pode usar as suas milhas, lucrar com isso e não te pagar. E não tem muito o que fazer quanto a isso. E tem alguma forma da gente se resguardar disso, verificar se aquele vendedor é confiável? Na verdade, eu acho que o melhor para se resguardar quanto a isso é utilizar os mais famosos. Então, por exemplo, existe a Hot Milhas, que vende, que compra suas milhas ali, e tem a Max Milhas também, que é bem conhecida. Essas duas eu nunca tive problema, faço muito essas operações, então eu ficaria no seguro. Às vezes elas pagam um pouco menos, mas é melhor algo seguro do que testar algo que não foi testado pelo tempo mesmo, né? A gente está conversando aqui com o Rômulo Massani hoje, que é consultor financeiro e especialista em milhas. Ele tirou várias dúvidas aqui, explicou vários detalhes para quem sabe você aí aderir à questão dos pontos ou milhas do seu cartão, na ponta do lápis de hoje, cheio das dicas. Mas, Rômulo, se você quiser deixar uma última dica, alguma informaçãozinha aí que a gente deixou passar, eu deixo esse momentinho para você. Perfeito. Então, a última dica que eu queria dar para vocês é algo que a gente não comentou aqui, mas a gente falou um pouquinho do fluxo, né, dos pontos, das milhas, só que o que faltou de informação aqui é que na hora que você vai transferir os seus pontos para milhas, então para as companhias aéreas, existem algumas promoções bonificadas que a gente chama.
Então, por exemplo, se você tem ali no seu cartão de crédito uns 10 mil pontos, se você utilizar essa promoção bonificada, você pode dobrar essa quantidade. Então, não transfira os seus pontos sem essa promoção. E está sempre acontecendo, é só entrar no site do seu banco, do programa de fidelidade ou até da companhia aérea que você quer transferir. Então, se você tem 10 mil pontos, você pode gerar até 20 mil milhas simplesmente por utilizar essa promoção. Obrigada novamente, Rômulo. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu sempre convido vocês a revisitarem os programas no YouTube da TV Câmara Campinas. É só colocar Na Ponta do Lápis que vai ter toda a playlist com todos os outros assuntos que foram falados, inclusive alguns que a gente cita aqui como cashback. Tem um programa que a gente fala sobre esse assunto. Eu espero que vocês continuem aqui com a programação da TV Câmara Campinas e eu espero vocês no próximo Na Ponta do Lápis. Hora da previsão do tempo para esta quinta-feira e ele deve ficar aberto durante todo o dia com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva. E com isso, dia ensolarado, teremos calorão, as temperaturas seguem subindo, olha só. Então para amanhã, na quinta-feira, dia 10 de novembro, mínima de 18 graus, já é uma mínima elevada, vai parecer verão nesta quinta-feira. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando que, como hoje é quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, você confere a reunião ordinária de número 41 e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.